Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo de ressonância magnética, falando do nosso primeiro conteúdo, que é introdução ao método, tá bom? Então, a gente tem dentro de ressonância magnética um método de diagnóstico de imagem, que se for comparado com os métodos que nós temos utilizado ao longo dos anos, é relativamente um método novo, né? Um método mais recente. Ele segue alguns princípios semelhantes aos processos de aquisição de imagens pela tomografia computadorizada, sendo que na ressonância a gente tem planos adicionais de aquisição que são realizados com necessidade de reconstruções de imagens, como acontece na tomografia computadorizada, e nós temos também, no caso da ressonância magnética, a ausência de utilização de radiação ionizante. Então, essa acaba sendo uma das maiores vantagens do método em comparado com os métodos que nós temos até então dentro da radiologia, do diagnóstico por imagens. Então, dentro do breve histórico que a gente tem da ressonância magnética, nós vamos ter os primeiros passos, né, que foram dados dentro da ressonância magnética em 1946, quando Bloch e Purcell descobriram o fenômeno da ressonância magnética. Nós temos os princípios do magnetismo que já vêm sido estudados há muitos anos, e esses princípios foram utilizados a partir dos conhecimentos que já se tinha, então foram aperfeiçoados, e desde então o método tem sido desenvolvido e passado por diversas melhorias tecnológicas desde então. Em 1950 até 1960, houve um desenvolvimento do método, um aperfeiçoamento do método. Em 1971, Damadian descobriu o uso médico da ressonância. Em 73, foi desenvolvido projeções de ressonância semelhante à ATC, que é os planos de corte que utilizamos atualmente, e novas aplicações na área médica. Dentro de todos esses estudos, eles receberam o Prêmio Nobel. Em 87, foi realizada imagem em tempo real de um ciclo cardíaco, e também em 87 foram feitas imagens do fluxo sanguíneo sem a utilização de meio de contrastes. Métodos esses que são utilizados até hoje, claro que passando por aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos desde essa época. Então, dentro dos métodos de diagnóstico que a gente tem na radiologia, a tomografia e a ressonância vêm desde as suas primeiras imagens, das suas primeiras aquisições, passado frequentemente por avanços tecnológicos. Aí, voltando um pouquinho, a gente tem, em 1924, a hipótese do spin nuclear, hipótese essa que é defendida até hoje e utilizada em larga escala dentro da ressonância. Em 46, Bloch e Purcell tiveram a primeira evidência do núcleo do átomo absorver e emitir energia através de radiofrequência. Devido a essa ação, eles receberam o Nobel em 1952. Em 67, Jackson realizou os primeiros sinais em animais vivos. Em 71, Damadian apresentou diferenças entre tecido normal e tumores, que é um dos grandes diferenciais a nível de referência de imagens em ressonância magnética. Em 72, Lattenbourg fez a primeira imagem, e em 75, Damadian fez a primeira imagem de um animal vivo. E em 76, tido o primeiro diagnóstico de um ser humano, e o processo levou 5 horas. Então, a gente consegue perceber com essas duas referências do histórico da ressonância que, ao mesmo tempo, literalmente, equipes diferentes levantaram
estudos sobre métodos de aquisição de imagem em ressonância magnética. Então, literalmente, foi possível que se juntasse todas essas hipóteses, todas essas pesquisas e esses estudos para um benefício em comum, que é trazer a magnética como um método de diagnóstico por imagens que pode nos proporcionar muitas opções, o leque, né? O leque de opções que a ressonância magnética pode nos trazer ainda está em constante crescimento e ainda tem muito o que avançar. É uma possibilidade muito válida e interessante dentro do diagnóstico por imagem. Aqui nós temos uma foto do primeiro protótipo, né? Em 1988, da Madian, primeiro aparelho que foi utilizado para a realização de imagens em humanos, tá? Bem rudimentar, mas para a época foi o grande boom logo após a tomografia. Então a gente teve uma alteração no nome, né? Porque antes a gente chamava de ressonância nuclear magnética, por causa do princípio dos spins, né? E após a investigação clínica, o adjetivo nuclear foi eliminado pelo pessoal de marketing e pelos radiologistas. Soava como um equipamento que iria utilizar a energia nuclear em seu funcionamento, o que não era verdade, né? Então, com a introdução da ressonância nuclear magnética na investigação clínica, o adjetivo nuclear foi eliminado pelo pessoal de marketing e pelos radiologistas, pois soava como uma campanha nuclear ou ainda uma usina de energia nuclear, com o que a ressonância não tem nada em comum em circunstância nenhuma. Acreditou-se a princípio que o público em geral seria incapaz de distinguir entre um nuclear e o outro, eles não conseguiriam diferenciar. Por essa razão, hoje utilizamos a terminologia ressonância magnética e espectroscopia por ressonância magnética. Então, aqui nós temos um exemplo de um equipamento de ressonância magnética. A nível de estrutura, ele é bem semelhante a um tomógrafo, tá? Então, o campo magnético é estático e forte, relativamente um grande ímã com um orifício central, o orifício central do Gentry. São supercondutores, imersão em hélio e nitrogênio líquido, acima de 0,5 teslas e menos de 3 teslas, acima de 8 teslas em centro de pesquisas. Nós já temos atualmente informações sobre equipamentos de 12 teslas e até de mais do que isso sendo utilizados em pesquisas. O campo magnético da Terra é 0,05 tesla. E a gente consegue ter uma noção relativa sobre a intensidade do campo magnético que um equipamento de ressonância é capaz de atingir. Um segundo campo magnético, que é o campo magnético do gradiente, transmissores e receptores das ondas de rádio, que são as bobinas de radiofrequência, e computadores poderosos para cálculo, armazenamento e manipulação das imagens obtidas. Então, aqui a gente tem um exemplo de um equipamento que a gente denomina como campo fechado, tá? Os equipamentos de campo fechado, eles nos permitem, devido ao fator de serem fechados, imagens de qualidade superior comparados com de campo aberto, tá? Mas, consequentemente, para o paciente fóbico, ele gera bem mais desconforto e também nós temos determinadas limitações de acordo com o peso do paciente, tá? Nessa foto aqui a gente visualiza essa mangueira mais fininha aqui, a campanha que deveria estar aqui na mão do paciente, a campainha que deveria estar aqui na mão do paciente, tá? Mas como é uma foto demonstrativa, ela acabou ficando encostadinha aqui.
Essa outra mangueirinha aqui é conectada ao fone de ouvido, por onde o paciente pode ouvir alguma música ou somente abafar o ruído da máquina. Tenso. E aqui nós temos uma bobina que vai nos servir para intensificar o sinal na região em que vai ser realizado o exame, tá? O equipamento tem um laser que permite a centralização da parte do paciente que será examinada, tá? Esse paciente aqui em particular, ele não fez roupa, mas a maioria dos estabelecimentos tem uma rotina de protocolo de segurança, em que o paciente faz a troca da roupa e coloca um avental do estabelecimento, para que a gente possa ter um controle maior sobre bolsos e materiais que podem ficar no bolso do paciente. Essa parte do procedimento, ela funciona de acordo com o protocolo de cada serviço, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de ressonâncias de campo aberto, tá? A ressonância de campo aberto, ela tem o gantry mais enxuto, menorzinho, então ela passa para o paciente uma sensação de que a estrutura é menor visualmente, e realmente ela é, tá? A extensão do gantry é menos da metade. Então, para o paciente que tem fobia, ela gera uma sensação muito mais agradável. Só que por ser um campo magnético aberto, consequentemente, esse aparelho tem limitações muito consideráveis. Então, tem determinadas áreas do corpo no qual a gente realiza exames, o diagnóstico vai ficar limitado se ela for realizada em campo aberto. Então, a ressonância de campo aberto tem diversas desvantagens e a qualidade da imagem obtida é uma delas e uma das principais. Aqui nós temos alguns exemplos de bobina. Temos ali o primeiro paciente utilizando uma bobina de coluna lombar e cervical, que pode ser utilizada para coluna torácica também. Temos uma outra bobina flexível, que pode ser utilizada para coluna ou abdômen superior. Temos uma outra bobina com os dois orifícios, que é a bobina de mama, onde a paciente se deita e encaixa a mama nos orifícios. Ali ao lado, uma outra bobina de crânio, embaixo, bobinas de cervical e bobinas de extremidade, músculo esquelético. Cada fabricante vai ter um modelo diferenciado, tanto de maquinário quanto de bobinas, tá? E cada equipamento vai ter o seu grupo de bobinas, que normalmente não podem ser utilizados em outra máquina, principalmente de outro fabricante, tá? As bobinas, elas são de material resistente, mas elas são muito sensíveis à manipulação e à queda. Então, são materiais que precisam ser manuseados com muito cuidado. Então, o que é a ressonância magnética? Qual é a sua utilidade? Quais são as suas aplicações na medicina? E assim, numa visão bem rápida sobre alguns perigos que a gente tem dentro da ressonância, sempre cita o marca-passo, implantes metálicos, clipes em aneurismas cerebrais, gravidez, o DIU, antigamente era uma referência importante, hoje em dia o material já passou por alterações, então ela não é mais um perigo, nem uma contraindicação para a realização do procedimento. E o paciente fóbico sempre é uma referência muito importante na realização da ressonância, porque nós temos um método de exame demorado e um processo muito sensível ao movimento do paciente. Então, o jogo de imagens, né, a sequência de imagens, ela demora um tempo considerável para ser realizada. E durante esse processo é necessário que o paciente fique o mais imóvel possível. E a união desses fatores para o paciente fóbico acabam apresentando uma dificuldade muito maior do paciente conseguir realizar o procedimento. Então, o paciente fóbico é um paciente que demanda de muita atenção da nossa parte. Aqui nós temos uma foto que demonstra uma situação de testes que são realizados com o campo magnético. Normalmente, esses processos são realizados durante
do aparelho, tá? Só que nessa situação aí a gente consegue perceber pela estrutura da mesa, que inclusive está até com aquele sol de papel que a gente forra para a realização do exame, que esse procedimento foi um processo que foi realizado para tirar a foto. Então, a gente vê que a ferramenta está presa a um cordão e que o campo magnético força a entrada dessa ferramenta pelo gantry. Então, a gente tem uma intensidade bem maior do campo magnético na parte posterior do gantry. Então, por isso é que é de um perigo muito grande a entrada de qualquer pessoa com material metálico na sala de ressonância, porque dependendo da distância que esse material metálico se aproxima, ele vai tender a ser puxado para dentro do gantry. Então, numa situação em que você tem um paciente posicionado para a realização do exame já dentro do gantry, quando esse material for puxado para a parte posterior da máquina, ele com certeza ele vai causar ferimentos ao paciente, principalmente dependendo do tamanho do metal que a gente adentrou a sala. Então, qualquer material metálico é terminantemente proibido dentro da sala de realização de exames da ressonância magnética. Então, a ressonância é um dos maiores avanços da medicina em matéria de diagnóstico por imagem nesse século. A grande vantagem reside na segurança, já que não há utilização de radiação ionizante. Mas também a ressonância ainda está em estudos e aperfeiçoamento de pesquisas sobre os seus malefícios e as possibilidades da existência de algum dano, tá? Capacidade em promover cortes gráficos em muitos planos diferentes, dando uma visão panorâmica da área do corpo de interesse. Então, a ressonância magnética, no seu procedimento natural, ela já nos fornece 3 dimensões de imagem. Capacidade de mostrar características dos diferentes tecidos, como, por exemplo, realização de moles e exames neurológicos. Diferentemente das imagens de raio-x, relacionadas com elétrons orbitais, o sinal da ressonância surge a partir do centro do átomo, ou seja, o núcleo. Embora as propriedades químicas de um átomo dependem da estrutura de seus elétrons, as propriedades físicas dependem largamente do seu núcleo, que é responsável por quase a totalidade da massa do átomo. Então, praticamente, a gente consegue ter uma visão logo de cara de que a física da ressonância é diferente da física que a gente conhecia até então dentro dos raios-x. Então, as propriedades magnéticas do núcleo nos passam as seguintes informações. O número de prótons e nêutrons de um átomo frequentemente desigual, ou seja, esse núcleo não é estável. Todo núcleo atômico que possui núcleons não pareados apresenta um momento angular intrínseco, que é denominado como o spin, que vai ser justamente o que nós vamos utilizar como princípio da ressonância, que vai ser a colocação desses spins em fase, para que seja possível captar o sinal. E a magnitude intrínseca desse campo é chamada de momento magnético nuclear. O corpo humano tem cerca de 66% de átomos de hidrogênio dentro de água e gordura. O átomo de hidrogênio tem um próton único e tem um grande momento magnético, ou seja, fornecem muito material que a gente precisa. Então, é como se a gente tivesse um monte de ímãs, entre aspas, dentro do corpo para serem utilizados. O próton de hidrogênio tem spin e funciona como um pequeno ímã, que tem um campo magnético. Alinham com o campo magnético aplicado na ressonância magnética, no mesmo sentido ou no sentido contrário, como a imagenzinha que a gente tem aqui. Todos alinhados ou no mesmo sentido do campo magnético da ressonância ou no sentido oposto. O uso de uma onda de radiofrequência na área de estudo
a frequência específica para o hidrogênio, aplicação na área específica da realização do exame. Por isso, nós utilizamos as bobinas em ressonância magnética. Prótons de hidrogênio absorvem a energia, mudam o spin de direção e frequência, que é dentro da frequência de Larmor, que nós vamos mais na frente. Bobinas de gradiente, localização das mudanças no campo magnético. Então, as bobinas elas vão servir para poder direcionar, praticamente dizer para o aparelho de qual região ele vai captar o sinal. Desligam-se as ondas de radiofrequência, os prótons de hidrogênio liberam a energia, o sinal é produzido por essa liberação de energia e as bobinas captam o sinal. Ocorre a transformação do sinal em dados que vão formar a imagem, transformada de Fourier. Como assim? Como é que a ressonância funciona? Quais são as ponderações? A gente vai ouvir muito esse termo dentro de ressonância. Imagens ponderadas em T1, imagens ponderadas em T2. As imagens por ressonância magnética são produzidas a partir da energia liberada pelos diferentes átomos de hidrogênio do corpo humano, proporcionando o contraste necessário dentro de branco e preto. Por exemplo, H2O mais energia, H gordura menos energia. O sinal é baseado no tempo de liberação da energia, que é o T1, e na interação com os outros núcleos, que é o T2. No caso do hidrogênio com muita água, será escuro em T1, recuperação lenta, e branco em T2, interação lenta. Exemplo, bile, cisto, dependendo da situação, coágulos, a gente consegue determinar se aquele sangramento é recente, já passou algum tempo. Então, por exemplo, em imagens de crânio, essas ponderações de imagem elas são absurdamente importantes, porque elas conseguem nos demonstrar as diferentes situações dentro de um mesmo exame de diagnóstico, com as sequências de imagens diferenciadas que a gente tem dentro de cada protocolo. Então, dependendo da patologia que a gente está buscando em ressonância, nós vamos ter um diferenciado com sequências de imagens e aquisições diferentes, tá? Então, além dos planos de secção que a gente utiliza dentro da ressonância, a gente também tem as ponderações que vão se somar para fechar um diagnóstico com todas as possibilidades visuais que a ressonância é capaz de nos proporcionar. A gordura aparecerá branca em T1, tem uma recuperação rápida, e mais escura em T2, que tem uma interação rápida. Por exemplo, a gordura em si. Então, nós temos imagem em que nós fazemos um T2 em algum plano específico, para que essa gordura fique mais escurecida e a gente tenha em tonalidade mais clara uma outra estrutura ou até mesmo o meio de contraste seja visualizado com mais evidência. O outro será escuro em T1, tem uma recuperação lenta, e escuro em T2, que tem uma interação rápida. Fenômeno de fluxo, ausência de sinal, escuro em T1 e em T2. Uso de contraste em T1 causa recuperação rápida de T1, tumor vascularizado, faz uma intensa contraste, é muito importante nas aquisições de imagem. Sequências com saturação de gordura em T1 e T2, apaga a gordura, ela fica escura. Então, aqui nós temos alguns exemplos de imagens e um resumozinho. T1, o líquido fica preto, em T2, o líquido fica branco. Então, dependendo do que exatamente a gente busca dentro do diagnóstico, a gente vai ter as sequências saturadas em T1 ou em T2. Por exemplo, T1 pós-contraste vai fazer o realce do gadolínio, o gadolínio vai ficar mais brilhante, vai ficar branco.
T2 e T1 saturação de gordura, a gordura fica mais escurecida. Então, dentro do diagnóstico que a gente vai buscar, a gente vai ter essas possibilidades de saturações de imagens para fazer a parte específica que a gente quer ser mais evidenciada ou apagar, vamos dizer assim, uma que a gente não quer naquele momento, naquela situação de busca de diagnóstico específica. Aí nós temos aqui 2 exemplos. Nós temos uma imagem de joelho em T1 e em T2. Então, reparem que a gente tem uma visualização em que em uma delas a gordura tem um brilho mais intenso. São 2 planos sagitais, tá? Nós temos a identificação aqui pelas siglas das estruturas. A gente percebe que a gente tem na T1 a musculatura num cinza um pouco mais claro e no T2 um cinza bem mais escuro, e a gente consegue perceber no T2 o ligamento posterior com bem mais definição do que na outra imagem, tá? Isso também depende de qual corte se encontra, tá? Dependendo do corte que a gente está visualizando, a gente não consegue visualizar a estrutura porque ela está anterior ou posterior àquele corte, tá? Aí aqui a gente tem o crânio, T1, T2 e DP. Percebam a diferença, tá? Então, a gente tem o TE e o TR, que é o tempo de repetição e o tempo de eco, que a gente vai falar mais na frente. Percebam a diferença entre os 3 cortes axiais, cada uma delas com uma ponta diferente. Então, a gente percebe o líquor com uma visualização diferente, a gente percebe os sulcos com uma visualização diferente, o próprio cérebro, o osso do crânio com tonalidades de cinza diferenciadas. Aqui a gente tem cortes em T1 do crânio. Em que a gente consegue perceber as estruturas, a anatomia do crânio, do cérebro, corpo caloso, bulbo, cerebelo. Aqui nós temos cortes axiais em T1, também do crânio. A gente consegue perceber bastante definição, uma imagem que a gente pode chamar de bonita. A gente consegue perceber bastante detalhes nessa imagem, nesses cortes. Temos aqui um corte axial e 2 cortes coronais para visualização. Aí a gente tem mostrado pelas setas uma região de alteração. A gente tem um T1, um T2 e um DP. Percebam a diferença de tonalidades. Aí a gente tem no T1, no T2 e no pós-contraste em T1, com a injeção de meio de contraste. Então, no T1, a gente visualiza o contorno da lesão. Percebam pelos oculares a diferença que a imagem vai apresentar. No T2, a gente consegue visualizar bem nitidamente a lesão. E no pós-contraste, em T1,
a gente consegue visualizar os limites da lesão. A gente consegue ter uma separação, vamos dizer assim, bem específica da região da lesão que captou com grande contraste. Então vamos lá. A gente até agora já conseguiu ter a noção de que dentro da ressonância magnética nós vamos ter diferenciação de densidades entre os tecidos com uma qualidade bem considerável. Nós vamos ter o meio de contraste, que vai nos permitir uma visualização de uma forma muito elevada. Nós temos aquisições de imagens em 3 planos, sem a necessidade de reconstrução das imagens para isso. Temos também as ponderações, que vão nos permitir diferenciação mais acentuada dessas densidades, desses tecidos que são visualizados. E a gente tem o mesmo processo de aquisição das imagens pelo computador que a gente tem na tomografia. Então, a gente tem literalmente um método que nos proporciona todas as possibilidades que o método anterior, mais antigo, que é a tomografia mais antiga que a ressonância, com alguns aperfeiçoamentos que a ressonância nos trouxe e a vantagem de não utilizar radiação ionizante. Mas, em contrapartida, a ressonância magnética tem o tempo de realização de exame, que é praticamente um dos maiores empecilhos que a gente tem dentro da ressonância. Por quê? O tempo de realização de exame, ele acaba nos trazendo como consequência uma possibilidade maior de movimento do paciente durante a realização do exame. Então, no exemplo de um exame de tórax, que na tomografia tem um padrão excelente de visualização e diagnóstico, e é um exame bem mais rápido, então a apneia do paciente é possível, aceitável e vantajosa. Na ressonância encontra o grande obstáculo do tempo demorado do exame, em que a apneia do paciente fica bem difícil de ser realizada. Consequentemente, o movimento acaba atrapalhando de forma respeitável a realização de um bom exame de pulmão na ressonância magnética. Então, literalmente, a gente tem o hábito de falar que a ressonância magnética de tórax não é tão boa quanto uma tomografia de tórax. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos biológicos que a gente tem conhecimento dentro da ressonância magnética. Mas aí a gente pensa, né? Quando a gente falou da última vez sobre efeitos biológicos, a gente falou dentro das utilizações das radiações. Na ressonância não tem radiação, como é que tem efeitos biológicos? Não é conhecido nenhum risco biológico associado ao campo magnético da unidade de ressonância magnética. A taxa de absorção específica. Os primeiros dados são aquecimentos, principalmente nas extremidades, em pacientes idosos e desidratados. Então, uma referência muito importante que a gente tem sobre a proteção que a gente precisa dar ao paciente dentro da realização de um exame de ressonância é sobre esse fator do aquecimento e da possibilidade de queimadura numa situação de contato pele com o equipamento, ou seja, pele contato com o gantry, pele contato direto com as bobinas de radiofrequência e até mesmo contato pele com pele, que ocorre quando o paciente cruza pernas ou braços. Então, a gente precisa fazer uma verificação bem sobre as partes do corpo do paciente, se elas vão ou não ficar
em contato com o equipamento ou até mesmo em contato com alguma outra parte do corpo do paciente. Aumento da amplitude da onda do coração, podendo ocorrer devido à alteração nos potenciais, sem outras alterações como arritmia. Intensidades maiores que as usuais, que induzem correntes em nervos, músculos, esqueletos, coração e estímulo da retina. Mulheres grávidas são raramente examinadas, entretanto, a ressonância magnética é considerada menos prejudicial do que a TC. Então, por exemplo, a gente ouve relatos de dizer que sentiu espasmos musculares durante os exames, o paciente sai relatando tonteira, relatando distúrbios leves na visualização. São fatores leves, mas devem sim ser levados em consideração e devem ser escutados por nós os relatos do paciente, porque pode ser que algum relato que ele tenha dado seja alguma coisa importante para que seja verificado e acompanhado em eventos futuros. Acidentes em ressonância. Como nós temos literalmente um gigante em nossas mãos, a gente precisa ficar bastante atento sobre os objetos que podem ou não estar presentes no momento em que nós entramos na sala de realização do exame, do próprio paciente e do acompanhante. Tem muitas situações, como a ressonância não tem radiação ionizante, o acompanhante fica com o paciente durante a realização do procedimento de exame. Então, precisa ser feita a verificação diversas vezes, se for necessário, se qualquer uma das pessoas que vai entrar dentro da sala de realização de exames, se tem algum metal perdido no bolso, alguma moeda, chaves, alarmes e etc. Telefone celular, relógio, por aí vai. Aí aqui a gente tem um exemplo, a máquina estava sendo instalada, né, fixada, mas o campo magnético já tinha sido levantado. Então, quando entrou com o carrinho com as caixas das partes do equipamento, o carrinho foi tensionado para dentro do gantry. Como não chegou a entrar devido ao tamanho do carrinho, ele bateu na entrada do gantry e ficou preso. Fica preso pelo campo magnético. Dependendo da intensidade do campo magnético e do tamanho do material que foi puxado, precisa baixar o campo magnético para poder retirar o material. Então, dentro dos fatores de segurança na ressonância, com tubo de raio-x, câmaras gamas, marca-passo, equipamento com transmissão e recepção por rádio, unidades de ultrassom, microscópios eletrônicos, sistemas de intensificação de imagens, distâncias, e a porta tem sempre que estar trancada durante o exame. Quando a sala de ressonância é construído um equipamento para poder interromper a passagem da frequência por essas paredes, para que não ocorra essas interações com os equipamentos ao redor da sala de ressonância. A gente vai falar com mais calma sobre isso mais na frente, tá? Então, é terminantemente proibida a entrada dos seguintes materiais ferromagnéticos: cartão de crédito, porque ele desmagnetiza o cartão e o cartão perde a qualidade; moedas, canetas, chaves podem ser puxados para a máquina; relógios podem ser deteriorados e podem ser puxados para a máquina; joias podem aquecer durante a realização do exame; fivelas, brincos, tesouras e canivetes, nem pensar. E aquelas alcinhas do balde também podem ser puxadas, vassouras e etc. Esses materiais viram projéteis ou têm seus dados perdidos. E a realização de fluoroscopia de forma prévia também é contraindicação. Nós temos também diversas outras contraindicações e temos contraindicações que são parte da rotina de cada estabelecimento específico, tá?
E temos também a situação em que o contraste da ressonância magnética, o gadolínio, vai ser contraindicação para outro diagnóstico. A gente vai falar isso mais na frente. Nos Estados Unidos, o FDA requer o uso de avisos da linha de campo com intensidade de 5G. Então, a gente vai ver sempre esse adesivo colado na porta da sala de ressonância magnética. Cuidados. Marca-passo. Atualmente, o paciente da ressonância com marca-passo, mas é preciso ser feitos procedimentos. A gente vai conversar sobre isso depois. Clipe de aneurisma, estilhaços metálicos, projéteis e restos de projéteis, estilhaços também de ferragens, implantes metálicos. O DIU, atualmente, ele já é constituído de um material que não ocasiona necessidade de contato. Obturações muito antigas causam artefato na imagem que prejudica o exame. Aparelhos odontológicos, dependendo da parte que vai ser examinada no crânio, e a ATM também, a articulação temporomandibular, às vezes o aparelho ocasiona um artefato na imagem que prejudica a realização do exame. Algumas próteses em articulações, como o joelho, o artefato gerado pelo material da prótese prejudica o exame. Em casos isolados, paciente com aparelho odontológico que realiza exame de crânio sente um desconforto, mas nada muito grave, que não chega a impossibilitar a realização do exame. Artefatos na imagem são causados por materiais ortopédicos, parafusos, placas, articulações artificiais e alteram o campo magnético, a sua homogeneidade. Vantagens: possibilita variados diagnósticos, múltiplas escleroses, tendinites, tumores cerebrais ósseos, infecções na coluna, cérebro e articulações, desgastes no punho, joelho e tornozelo, lesões de ombro, massas em tecidos leves, cistos, saliências ou hérnias na coluna. Desvantagens: o paciente não pode se movimentar por volta de 20 a 120 minutos, dependendo do exame, até um pouco mais. Sistemas de ressonância são muito caros, automaticamente os exames são mais caros, o custo do exame é maior. O ruído produzido pela máquina de ressonância ultrapassa os 120 decibéis, que vão muito além do suportável pelo ouvido humano. Então, é necessário que se utilize fone de ouvido para proteção. Para o paciente claustrofóbico, em alguns casos é necessário a realização do exame sob sedação. Para crianças também, em diversas situações, é necessário a realização do exame com sedação. O exame com sedação ele só pode ser realizado em ambiente hospitalar, porque é preciso que tenha todo o anteparo, o carrinho de parada, por causa da utilização da anestesia. Então, uma visão do futuro que a gente tem em relação à ressonância. É uma tecnologia nova, mas mesmo assim a gente consegue perceber avanços muito importantes, leitores menores para a realização de exames de extremidades, estudo fisiológico, tá? A gente tem, dentro do procedimento que a gente já realiza em ressonância, a gente tem aperfeiçoamento de ponderações e aquisições de imagens e algumas reconstruções que a gente consegue fazer, como, por exemplo, quando a gente faz anjo de arterial e venosa. Aumento na qualidade e diminuição na redução do exame e novos recursos. Então, inclusive, a gente tem relatos de novos equipamentos de ressonância que utilizam a água como forma de refrigeração. Então, a gente, tendo um método, uma tecnologia nova, a gente já teve muitos avanços dentro desse método. Então, a gente tem uma visão muito
feliz em relação tanto à ressonância quanto à tomografia, dos avanços tecnológicos que ela está nos proporcionando. E muito que ainda tem por vir. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de imagem, tá? A gente tem o TOF, que é literalmente uma imagem prévia, vamos dizer assim, de algum processo que a gente vai realizar. O TOF é realizado sem contraste. Aí a gente tem a série abdominal com contraste e uma anjo de crânio com contraste. Aí a gente tem um MIP, tá? Foi da região do tórax, visualizando o coração. A gente tem imagens de ressonância magnética do corpo inteiro. Essas listras são literalmente as emendas quando a gente une as imagens. Aqui tem um processo literal de um tipo de reconstrução que a gente faz de captação de contraste. A gente tem bastante situações, como por exemplo, próstata, em mama, em que se faz o estudo do tempo de captação de contraste na região. Na próstata, inclusive, quando a gente fotografa as imagens, a gente fotografa aquelas imagens coloridas, depois eu vou mostrar para vocês. Na mama também a gente faz a reconstrução dessas imagens. A gente tem a espectroscopia por prótons dentro, em que dependendo da indicação clínica a gente vai usar parte posterior ou parte anterior, direita ou esquerda. Aí a gente tem essa imagem aqui, ó, em que os médicos fazem o cálculo dos valores e dentro dos cálculos dos valores ele um auxílio para o diagnóstico que está sendo buscado. Aí aqui a gente tem mais algumas imagens. A gente tem membros inferiores, pescoço, temos um sagital do crânio com lesão, temos um exame de bacia, ou sacro ilíaca, a gente visualiza também, coxo femoral, a gente visualiza também. Dependendo do plano de corte, a gente visualiza mais ou menos osso. Aqui a gente tem apenas uma fatia de um exame de cada parte. Aqui a gente tem cortes axiais da região do pescoço, bem lá em cima, com base do crânio, subindo mais um pouquinho, quase começando literalmente na direção das orelhas, vamos dizer assim. Essas imagens estão ampliadas, tá? Aí a gente tem as setinhas mostrando uma região de lesão. Em cada ponderação a gente tem essa região, uma tonalidade diferente. Aí que a gente tem novamente, aqui a gente já consegue ver a arcada dentária, ó, já é um corte mais acima. E onde tem esse asteriscozinho é a lesão. A gente percebe ela com densidade visual diferente em cada sequência. Aqui a gente tem um comparativo. Aqui eu coloquei umas referências sobre o material que foi utilizado para montar esse nosso conteúdo, desse primeiro contato que a gente vai ter dentro do curso de ressonância. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até um próximo encontro.